Olá, meu nome é Rafael Ireri, eu sou fotógrafo e professor. Esse episódio faz parte de uma série sobre os fundamentos do design. Hoje eu vou abordar um livro que deveria ser um dos primeiros a ser lido por quem trabalha nessa área. Philip Meggs escreveu a obra que é fundamental para o design gráfico. Sua História do Design Gráfico é um livro historiográfico e aborda os contextos históricos das mudanças da comunicação visual. Mas antes de começar, eu preciso fazer um alerta que é muito importante e que eu tenho que repetir sempre. A história do design é muito mais complexa do que eu posso cobrir aqui. Eu vou simplificar alguns conceitos, pular algumas épocas e alguns artistas. Se você quiser se aprofundar, aí você precisa ler. Você já parou para pensar como começamos a nos comunicar visualmente? Parece clichê, mas tudo começa há mais de 30 mil anos atrás. A galera não estava encantada no fundo da caverna, vendo sombras, e muito menos decorando paredes com desenhos ou carimbando a mão. Desenvolveram as primeiras formas de comunicação visual organizada. Aquelas pinturas rupestres já seguiam alguns princípios de composição. Os elementos visuais eram organizados de forma intencional no espaço. Podemos dizer que ali nasciam as primeiras sementes do design gráfico. Mas o design, como conhecemos, começou mesmo com a invenção da escrita. Parece ser até do senso comum, mas os primeiros registros de escrita são na Mesopotâmia, quando os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme. Eles pressionavam uma ferramenta em formato de cunha na argila mole. Cada marca representava um som ou um conceito específico. Mas o mais interessante não era o sistema de escrita em si, era como eles organizavam essas marcas no espaço da placa de argila. Os escribas sumérios já pensavam em espaçamento entre os símbolos. Deram margens dividindo o conteúdo em seções organizadas. Não era exatamente um grid, mas se via lá como algum tipo de orientação. Teve também o sistema egípcio, que foi muito focado em uma organização visual. Hieróglifos são um sistema sofisticado, ao mesmo tempo texto, imagem. Cada símbolo poderia representar um som, uma ideia ou até um objeto. As paredes dos templos egípcios são verdadeiras obras do design. Eles criam uma narrativa visual que combina escrita e ilustração. A forma como texto e imagem se relacionam tem raízes dessa época. Milhares de anos depois, temos outro marco importante. O alfabeto fenício é considerado a maior revolução da escrita. Eles reduziram centenas de símbolos complexos a apenas 22. Cada símbolo representava um som específico da língua. Era um sistema simples, eficiente e fácil de aprender, e é a base do pensamento e prática da tipografia atual. Os gregos pegaram esse alfabeto, fizeram alterações importantes, adicionaram vogais. Pior que é sério, até agora eram vários símbolos que representavam conjuntos de sons. Inserir vogais é inovador. Isso permite combinações variadas e torna a escrita ainda mais precisa. E além disso, padronizaram a direção da escrita da esquerda para a direita. Mas foram os romanos que começaram a pensar o design de letras. A capital romana é considerada até hoje um marco no design tipográfico. Aquelas letras esculpidas em monumentos seguiam proporções matemáticas. E um dos princípios de criação das fontes até hoje é a proporção geométrica. A próxima alteração interessante acontece no que alguns chamam de Idade Média. Os manuscritos dessa época são obras-primas do design editorial. Monges copistas desenvolveram técnicas sofisticadas de layout. Eles criaram sistemas complexos de organização da informação. As iluminadoras não estavam ali à toa, são os desenhos bonitinhos. Eles, na real, funcionavam como elementos de navegação visual. As letras capitulares ajudavam o leitor a encontrar seções do texto. Os copistas medievais eram verdadeiros designers editoriais. Eles pensavam em legibilidade, hierarquia e organização visual. E, de novo, isso é a base da diagramação. Até hoje, Gutenberg não inventou apenas um sistema de impressão, elaborou um sistema modular. Blocos onde juntavam as letras formando um bloco de texto que poderiam ser quadrado ou retangular. Tinha letra maiúscula, minúscula, capitulares, todas moldadas individualmente em metal. Blocos específicos para as capitulares, ou mesmo blocos menores para mudar a cor de uma frase. Gutenberg enfrentou desafios que designers ainda encaram hoje, como criar espaçamento consistente entre diferentes letras, como alinhar texto de forma harmoniosa numa página, como estabelecer hierarquia visual clara no conteúdo. Ele desenvolveu no século XV o conceito de tipografia modular. A ideia de sistema tipográfico nasceu com Gutenberg. A padronização do design teve início na sua oficina, mas essa conversa de blocos com caracteres individuais é muito mais velha. A China tinha tecnologias de impressão bem avançadas. Eles desenvolveram a xilogravura séculos antes de Gutenberg. Era uma impressão em bloco que permitia reproduzir a imagem. A caligrafia oriental influenciou profundamente o design. O conceito de equilíbrio assimétrico vem do Oriente. O uso do espaço vazio como elemento de design também. Os tipos móveis e metálicos são um avanço coreano. Juntar letras individuais em blocos é um desenvolvimento chinês.
técnicas e conceitos se misturaram e evoluíram. Você já notou como as discussões sobre tecnologia dividem opiniões? Cada nova ferramenta digital gera debates acalorados no design. Inteligência artificial, automação, design generativo. Alguns celebram, outros temem essas mudanças. Esse mesmo debate aconteceu durante a Revolução Industrial. A mecanização da impressão transformou completamente o design. Imagine um mundo onde cada página era produzida artesanalmente e, de repente, máquinas podiam imprimir várias cópias por hora. O conhecimento se tornava acessível como nunca antes. Mas essa democratização tinha um custo humano enorme. Trabalhadores eram explorados em condições desumanas, tanto nas fábricas quanto nos pontos de venda. William Morris não ficou apenas criticando essas mudanças. Ele propôs uma alternativa radical para a época. Imagina criar uma editora totalmente artesanal em plena era industrial. Kelm Scott Press era mais do que um negócio, era um manifesto pela dignidade do trabalho humano. Morris acreditava que cada página deveria ser uma obra de arte, que cada livro deveria honrar quem o produziu. É algo como o movimento maker e o design sustentável de hoje, que afirmam buscar por processos mais humanos e conscientes. Mas precisamos reconhecer uma contradição que é importante. Os livros da Kelm Scott Press eram caríssimos, acessíveis apenas para uma elite privilegiada. A industrialização também trouxe possibilidades libertadoras. A litografia colorida democratizou a arte visual. As ruas de Paris se transformaram em galerias públicas. Jules Géré criou uma nova linguagem para cartazes. Seus designs traziam cor e vida para o espaço urbano. Mas aqui também encontramos contradições importantes. Os cartazes frequentemente objetificavam mulheres. As charrettes do Géré estabeleceram estereótipos que a publicidade ainda reproduz atualmente. A comercialização e a exploração da figura feminina como objeto de venda. Toulouse-Lautrec trouxe outras perspectivas para o design. Ele retratava a vida noturna de seus personagens matinais. As moças do job, dançarinas, bêbados, artistas de cabaré. Seus cartazes dignificavam o que a sociedade vegetava. O design sempre transita nessa linha tênue entre representação e exploração, entre visibilidade e espetacularização. O século XX chegou trazendo revoluções visuais. O cubismo explodiu nossa percepção da realidade. Pablo Picasso e Georges Braque revolucionaram a representação visual. Eles mostraram que podíamos ver objetos de múltiplos ângulos, que podíamos fragmentar e reconstruir a realidade. Essa revolução influencia design até hoje. Claro, como por exemplo, as colagens digitais nas redes sociais, os layouts que brincam com perspectiva e sobreposição. Mas não podemos falar do Picasso sem abordar seu lado problemático. Essa genialidade artística convivia com uma misoginia brutal. Suas obras frequentemente retratavam violência contra mulheres. Suas amantes eram destruídas, emocionalmente descartadas. A Dora Maar era uma fotógrafa e artista brilhante. As suas experimentações fotográficas eram revolucionárias, mas sua carreira foi ofuscada por seu relacionamento com Picasso. Ele a retratava como a mulher que chora. Tem mais de 50 obras, transformando seu sofrimento em arte lucrativa. Ela acabou tendo um colapso nervoso após anos de abuso. É uma história que se repete no mundo do design. Mulheres talentosas tendo seu trabalho apropriado, suas contribuições minimizadas e ignoradas. Um gênio masculino que é falso, construído sobre a exploração feminina. Na Rússia revolucionária, o design ganhou novas dimensões. O construtivismo nasceu como um propósito transformador. Imagine, criar uma linguagem visual para uma nova sociedade. Lissitzky combinava geometria com mensagens inovadoras. Seus cartazes eram máquinas de comunicação visual. Alexander Rodchenko revolucionou a fotografia e o design. Ângulos impossíveis, composições dinâmicas, cores vibrantes. E como os designers de hoje criando identidades para movimentos sociais, usando o visual para impulsionar mudanças na sociedade. Mas o movimento de vanguarda começa a ser criticado por ser de difícil compreensão e, de certa maneira, não contribui. Porque pensa o seguinte: a Primeira Guerra acontece de 1914 até 18. Os conflitos que dão início à Guerra Civil Russa, que destronou o czar, começam em 17, que forçam a Rússia a abandonar a guerra e assinar um tratado de paz com a Alemanha. Esse furdunço na Rússia só vai acabar em 22. E o moço do bigodinho ainda me inventa de começar a Segunda Guerra em 39. A Rússia teve que cortar um dobrado para sair de um regime de exploração e virar um país industrializado em menos de 17 anos. E precisava encontrar o que seriam as bases de uma identidade nacional. Precisava unificar o povo, os movimentos vanguardistas foram sacrificados. Na Holanda, o movimento deste estilo buscava ordem universal. Theo van Doesburg queria uma linguagem visual pura e Mondrian reduziu arte a elementos fundamentais: linhas retas, cores primárias,
composições matemáticas. Suas ideias revolucionaram o design moderno e influenciam interfaces digitais até hoje. Mas essa busca por pureza tinha um lado sombrio. O De Stijl pregava harmonia através da geometria, a rejeição total do orgânico, do emocional, do tradicional. Mondrian chamava a arte tradicional de primitiva, reproduzindo preconceitos coloniais em teoria estética. É uma forma de violência cultural disfarçada de progresso. Como hoje, quando designs minimalistas globais apagam características culturais locais, em nome de uma suposta universalidade. O estilo internacional suíço levou essa busca ao extremo. Jan Tschichold sistematizou o design moderno. Grids matemáticos, tipografia sem serifa, layouts assimétricos. Joseph Miller Brockman transformou o design em ciência. Seus sistemas de grid são usados até hoje. O design então se tornava metodológico, sistemático, como os frameworks de design que usamos atualmente. O grid suíço virou padrão global. Tschichold posteriormente questionou seu próprio dogmatismo. Ele percebeu que tinha ajudado a criar uma tirania do grid, uma ditadura da boa forma que sufocava a expressão. É como esses padrões de interface que limitam a criatividade, templates que forçam todos a se comunicar igual. E ainda tem altas tretas no século XX. É importante a gente entender o contexto. Muitos movimentos que celebramos têm origens problemáticas. O futurismo é um exemplo perfeito dessa lambança. Marinetti, na real, era um pulha. Ele não queria revolucionar a tipografia ou trazer algo novo. Dava mais pra ser o cara que tá contra tudo que isso que tá aí, sabe? Essa galera meio aboblé das ideias, mas no caso dele era criminoso mesmo. Ele defendia abertamente o fascismo e a violência. O manifesto futurista celebrava a guerra como higiene do mundo, pregava destruição de museus e bibliotecas, desprezava qualquer forma de tradição e sensibilidade. É como hoje, quando o design serve à desinformação e ao extremismo. Os futuristas italianos eram completamente loucos pela velocidade. Marinetti olhava as máquinas como se fosse poesia. Afinal, máquinas obedecem melhor do que gente. As pessoas precisam ser como as máquinas, mas pragmáticas, obedientes e eficientes. O futurismo, no entanto, faz a tipografia tradicional explodir. Palavras voam pela página em todas as direções, letras tinham tamanhos diferentes, direções diferentes. O futurismo já fazia design em movimento 100 anos atrás. Eles queriam que a página impressa tivesse energia da era moderna. E hoje a gente usa motion graphics pelos mesmos motivos, para dar dinamismo e energia à comunicação visual. A Bauhaus foi como uma grande reunião de mentes brilhantes. Imagine juntar os melhores designers do mundo no BBB. Não, numa única escola. Walter Gropius queria unir arte, artesanato e indústria, e na vibe dos espaços de coworking criativos de hoje. Diferentes profissionais trocando ideias e experiências. Laszlo Moholy-Nagy experimentava com fotografia e tipografia. Herbert Bayer criava fontes que pareciam vir do futuro. Joseph Albert ensinava a ver cor de forma totalmente nova. A Bauhaus não era só uma escola, era um laboratório de ideias vanguardistas. Mas, por trás da fachada progressista, havia uma discriminação sistemática. As mulheres eram direcionadas para oficinas femininas. Tecelagem e cerâmica eram consideradas apropriadas para elas. Fotografia, tipografia, arquitetura eram domínios masculinos. Marianne Brandt, por exemplo, teve que lutar para entrar na oficina de metal, mesmo sendo a mais talentosa dos colegas. Anne Albers foi forçada a tecelagem, sua única opção disponível. Aí ela transformou essa limitação em uma arte revolucionária. Mas quantos talentos perdemos por causa desse sexismo? E ainda hoje, departamentos de design são dominados por homens. As mulheres continuam subrepresentadas na criação e na liderança. Os cartazes de guerra buscavam um design impactante e efetivo. Mensagens simples, chamadas à ação, colaboração, senso de dever. Trouxeram as imagens do cotidiano para o design, trabalhadores rurais, operários, donas de casa, crianças. Um estilo que podemos chamar de realismo heróico. Tinham como objetivo a arrecadação de dinheiro para a guerra. A pessoa que não foi à guerra também deveria ser heróica, pois era a responsabilidade dela de manter o país funcionando. Olha só que marketing de experiência. O país precisa de você. Contraste de cores, uso de fontes, diagramação simétrica, arte comercial a serviço do país, certo? Não. Durante as guerras mundiais, designers serviram à propaganda. Criavam imagens que desumanizavam o inimigo, transformavam o nacionalismo tóxico em arte atraente. O design se tornou tentativa de manipulação em massa. E é bom lembrar que manipulação, como esperavam na época, é conversa fiada, mas isso é outro assunto para outro vídeo. Ainda hoje vemos essa técnica em propaganda política, em campanhas que promovem ódio e divisão. O designer precisa ter consciência dessa responsabilidade, porque design é sempre política. Quando os nazistas fecharam a Bauhaus, algo meio óbvio aconteceu. O design moderno europeu imigrou para os Estados Unidos, trouxeram suas ideias para um novo contexto. O capitalismo americano abraçou a estética modernista, mas transformou a revolução cultural em estratégia comercial. É como quando os movimentos de protesto viram tendências fashion.
bolsa com Frida Kahlo, camisetas com We Can Do It, imagens do Che Guevara, sustentabilidade, orgulho queer, simbolismo de resistência, viram logos corporativos. O design moderno perdeu sua força política original para se tornar a linguagem visual do poder corporativo, uma transformação que nos faz refletir como que essas ideias revolucionárias são domesticadas pelo mercado. Porque no ativismo, a estratégia de marketing, Paul Rand revolucionou a identidade corporativa americana. Seus logos para IBM, ABC, Westinghouse são marcos históricos. Ele mostrou como simplicidade pode ser sofisticada, como design pode construir confiança e reconhecimento. Suas ideias influenciam o branding até hoje, mas também precisamos questionar esse legado, né? O design corporativo ajudou a humanizar grandes empresas, dando rosto amigável para estruturas de poder. Por exemplo, as grandes Big Techs de hoje usam o design minimalista para parecer menos ameaçadoras, mais próximas, enquanto coleta seus dados, hábitos e comportamentos. Do Twitter até a Netflix, pesquisei que você vai achar um monte. Saul Bass trouxe arte para o design comercial. Seus títulos de filmes eram obras-primas de inovação. Mostrou como o design pode ser ao mesmo tempo popular e artístico. Influencia motion designers até hoje, mas trabalhou principalmente para Hollywood, uma fábrica de sonhos que também fabrica estereótipos e que também perpetuou preconceitos através do design. Os anos 70 trouxeram ventos de mudança. Wolfgang Weingart quebrou as regras do design suíço. April Grayman começou a experimentar com computadores. Catherine McCoy questionou o design neutro. Mulheres designers começaram a ganhar reconhecimento, mesmo enfrentando discriminação constante. Muriel Cooper revolucionou o design digital, mas ainda era exceção no mundo dominado por homens. David Carson levou experimentação ao extremo. Seus designs para Reagan eram quase ilegíveis, questionam dogmas de legibilidade e ordem. Mas seu trabalho era privilégio de revista cult, né? Experimentação permitida porque vendia rebeldia. De novo, é a contracultura transformada em produto, revolução visual como estratégia de marketing. Caos controlado, rebeldia lucrativa. O design alternativo para públicos de elite. A revolução digital transformou tudo novamente, democratizou ferramentas de criação. Qualquer um hoje pode ser design, mas também criou novas formas de exclusão. Software proprietário, paywalls, algoritmos tendenciosos. Acessibilidade ainda é exceção e não regra. O design digital pode reproduzir desigualdades, sob uma aparência de democratização. Novas ferramentas, velhas estruturas de poder. Redes sociais criaram novos paradigmas visuais. Design é para engajamento, não para compreensão. Scrolling infinito, stories, reels, shorts, o espetáculo do efêmero. Designs agora servem para algoritmos, mais do que para necessidades humanas. Como equilibrar a inovação com a ética? Como criar designs que não ensinam, que não manipulam ou exploram, que respeitam autonomia e privacidade, que promovem conexão verdadeira, em vez de apenas engajamento mecânico. Philip Meggs documentou a história do design com rigor e profundidade, mas hoje precisamos ler essa história com olhos ainda mais críticos. Questionar os heróis que celebramos por tanto tempo, reconhecer vozes que foram sistematicamente silenciadas, perceber como o poder e o design sempre caminharam juntos. Como inovação visual nem sempre significa progresso social, como técnicas revolucionárias podem servir à opressão, como a estética pode mascarar problemas éticos, como o tal do bom design pode ser ferramenta de exclusão, a tal da universalidade pode significar dominação cultural. Neutralidade é esconder preconceitos, simplicidade, estamos apagando diferenças importantes. Mas, espera lá, reconhecer problemas não significa negar contribuições. O grid nos ajuda a organizar informações com clareza. A tipografia sem serifa, por exemplo, tem seu lugar e função. O minimalismo pode trazer foco ao essencial. Motion graphics podem contar histórias poderosas. Design digital pode aproximar pessoas. A questão não é rejeitar essa herança, mas entender seu contexto e limitações. Aprender com os erros do passado. Para a gente poder construir um futuro mais inclusivo, onde o design sirva a libertação e não controle a manipulação. A história que Philip Meggs documentou continua. Agora somos nós, seus protagonistas. Esse vídeo fica por aqui. Se quiserem comentar, por favor, façam isso. Eu vou respondendo conforme conseguir. Fique de olho nos próximos vídeos e até lá.